A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo não irá se opor à proposta alternativa ao projeto de anistia costurado entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre deve apresentar um projeto que pretende agravar a punição para quem comandou uma tentativa de golpe de Estado e atenuar dos que serviram como massa de manobra para atacar as instituições nos atos do dia 8 de janeiro. Essa é a tese deles, né, desse grupo. Para isso, os chefes do Congresso e do STF elaboram um texto de consenso e ela diz que o governo não está participando desse acordo, mas se tiver um entendimento entre os poderes, o governo não vai se opor. Programa Os Pingos nos Is, trazendo as informações importantes do dia, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A notícia em destaque: manifestação de Gleisi Hoffmann, a ministra que cuida da articulação do governo, dizendo que o governo federal não vai se opor a essa proposta alternativa ao PL da anistia. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Manifestação de Gleisi Hoffmann, falando que o governo não participa da elaboração do texto e também não vai se opor a essa proposta alternativa. Será? Governo populista é assim, Caniato. Mesmo diante de uma situação que a eles, teoricamente, supostamente, gera uma reação de horror, né? Que foi uma tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. Ora, quem poderia imaginar que brasileiros possam ser capazes de tentar acabar com a nossa maravilhosa e fantástica democracia? Mas mesmo assim, o governo populista encontra um caminho de querer surfar a onda, porque percebeu que há um clamor popular diante dos absurdos que aconteceram nas condenações até agora vistas para aquelas pessoas que foram presas em razão do 8 de janeiro, e aí o governo quer tirar essa onda de dizer que ele é o autor, o articulador ali da solução do problema. Em parceria com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão aí confabulando com o Supremo Tribunal Federal para ver o que dá para atender todos os interesses. Quer dizer, é errado do início ao fim. A gente vê nesse tipo de articulação a posição ridícula que os poderes se colocam. Então, não vejo, Caniato, absolutamente nenhum mérito, nenhum valor no que está sendo feito. Duvido muito que a legislação a ser aprovada, a anistia a ser aprovada, vai, de alguma forma, atender o que é necessário para restituir o mínimo de equilíbrio nas sentenças de crimes cometidos no Brasil. Nós vamos continuar tendo que engolir à força esta ideia de que aqueles baderneiros manifestantes, aquelas pessoas ali como a Débora Rodrigues e seu batom, e tantos outros, realmente colocaram em risco a democracia brasileira e chegaram perto de depor o presidente, fechar o Congresso e acabar com o Supremo Tribunal Federal, porque a tese é essa. A tese é essa. A tese é que o Brasil é um país tão frágil, tão desorganizado, que vai qualquer um chegar lá, se reúne em grupo e acaba com a democracia brasileira. Então essa fantasia vai permanecer. E eu acredito que o futuro trará uma resposta à altura, mas claramente não virá nem do governo e muito menos do presidente do Senado. Dávila, o que mais te surpreende nessa notícia? Quando a ministra diz que os chefes do Congresso e do STF estão elaborando um texto de consenso, ou o fato de que o governo não está participando desse acordo? Caniato, vamos olhar os fatos. Nas últimas... uma semana, nas 2 semanas, na última semana, vamos ver os fatos. Primeira coisa, o presidente do Supremo Tribunal Federal dá uma declaração dizendo que se o Congresso aprovar leis que reduzam as penas, que o Supremo vai cumprir imediatamente, não vai ter contestação, porque afinal de contas é o Congresso Nacional que tem que aprovar as leis do país. Depois, ato 2, o presidente do Senado diz que vai reunir com membros do Supremo e membros do governo para chegar a um projeto em consenso
para a redução das penas. Terceiro ato, é escolhido como relator o líder do governo no Senado, né? Senador Jacques Wagner. Quarto ato, ministra da Articulação Política e Institucional do governo diz que, se for aprovada, que o governo não vai vetar, não vai fazer absolutamente nada contra. Eu garanto que esse projeto já está pronto. Só estão esperando a hora de colocar em votação. Já está fechado esse projeto. A manifestação desses 4 atos, deixar claro que esse projeto já está pronto e sacramentado. O problema é o seguinte: qual é o próximo ato nessa história? Quando for votado no Senado, vai chegar na Câmara. Esta turma da Câmara, da oposição, que luta pela anistia, vai fazer o quê? Vai tentar mexer no projeto, derrubar o projeto, juntar os votos necessários para colocar na ordem do dia e correr um projeto paralelo. Aí é que está a grande questão. Da parte governista / Supremo, o projeto está pronto. Vai ser colocado em votação. O que nós precisamos entender, qual é a reação da oposição. Qual é a reação da oposição na Câmara? É lá que o jogo vai ser feito. Porque tudo que for modificado na Câmara é obrigado a voltar para o Senado. Agora, se a Câmara aceitar o que veio do Senado, aí mostra que essa tal história de PL da anistia era só um blefe. Era só uma manobra política para tentar ter espaço, colocar o governo no corner, mas que não era para valer. O grande teste não vai ser no Senado. No Senado o jogo já está feito. Vai ser na Câmara. Aí é que nós vamos ver aquilo que nós discutimos as 2 semanas. Quem é aqueles autores da política de convicção e quem são aqueles da política de responsabilidade. Pois é, as leituras para esse cenário um pouco obscuro, né? Embaçado, mas o Dávila fez bons apontamentos. E você, Mota, o que a gente precisa considerar em relação à manifestação de Gleisi Hoffmann para esse texto alternativo, quase que lavando as mãos, né? Bom, o governo não está participando desse processo, também não vai se opor, mas quem vai ser o relator será justamente o líder do governo no Senado, né? Jacques Wagner. Duvido que isso não tenha passado em algum momento por essas reuniões e teve o aval de alguém ali. O que a gente precisa considerar, hein, Mota, em relação a essas últimas informações? Candidato, deve estar havendo algum mal-entendido. Como assim um acordo entre um tribunal e o Congresso? 2 poderes que deveriam ser independentes estão legislando juntos? Inclusive, um deles é um poder que não legisla. Será que existe algum precedente para isso em repúblicas democráticas? Vamos pesquisar. Você, caro espectador, caro ouvinte, se você conhecer algum caso em que a Suprema Corte Americana tenha negociado um acordo com o Congresso americano, envie a sua mensagem para nós e nós contaremos esse caso aqui no Pingos nos Is. Você, Cristiano Beraldo, a situação que envolve esse PL da anistia, tem uma outra informação que eu preciso compartilhar com vocês, que envolve, claro, o ministro da Suprema Corte. Em um minuto eu passo para você, porque Alexandre de Moraes tem se mostrado mais aberto em debater a diminuição da pena para os envolvidos. Em conversas com interlocutores da Corte, o magistrado tem deixado claro que é contra uma redução grande das punições, mas tem se colocado à disposição para ajudar nesse processo de elaboração do texto. Pelo menos essa informação foi compartilhada hoje no jornal O Globo. Você, Cristiano Beraldo, essa informação que vem sendo inclusive compartilhada muito nas redes sociais, esse destaque trazido pelo jornal O Globo, salvo engano, na coluna da Bela Megali, eu acho, Alexandre de Moraes se mostrando muito disposto sobre essa questão que envolve a diminuição das penas para o 8 de janeiro. Mas não pode ser uma redução muito brusca, viu, Beraldo? Bem-vindo ao Brasil 2025, assim que as coisas funcionam. Como destacou o Mota,
nós temos um legislativo que não tem liberdade para legislar, existe um judiciário que incorpora o papel de legislador e temos o executivo que fica se equilibrando ali, usando o dinheiro público para não cair. Então defende e viabiliza um orçamento multibilionário para o judiciário, ao mesmo tempo que vai liberando bilhões e bilhões do nosso dinheiro para o legislativo. E por isso nós não temos hoje, apesar desse escândalo, o Mota trouxe isso também, apesar desse escândalo do INSS, não há clima absolutamente nenhum para que a política, o universo político se mexa no sentido de transformar esse escândalo do INSS em algo que coloque em risco a permanência do atual governo. Então, esse Brasil completamente disfuncional, todo errado, é o Brasil também em que o ministro dá uma sentença, depois conversa com pessoas assim, que vazam informação trocada numa conversa com o ministro da Suprema Corte para um jornalista que vai, ou uma jornalista no caso, que vai publicando, que é para testar as águas, né? Então, assim, dá entrevista, participa de painéis, eventos, tal, um estrelato danado, mas aí vamos testar as águas, vamos ver como é que o pessoal reage. Aí vaza uma informaçãozinha, aí sai no jornal, aí mede ali quais são as reações para ver o que dá para fazer. Peraí, mas não tem convicção na pena? Eu sou um juiz, me trouxeram um processo, eu olhei para o processo e me convenci, com base na Constituição que me ampara, que é meu único farol, que a Débora Rodrigues, com o seu batom, escrevendo a frase que meu colega disse na estátua da Justiça, é um ato grave que coloca em risco a democracia brasileira e uma tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Eu me convenci disso. Se eu estou convencido disso, é 14 anos de prisão e não vai sair um dia antes. Por que agora eu estou mudando de ideia? Não há convicção? A lei mudou? A Constituição foi alterada e a gente não ficou sabendo? Então, Caniato, temos um problema gravíssimo aqui, porque vai ficando cada vez mais evidente que a Constituição brasileira, os códigos legais brasileiros não servem para absolutamente nada, uma vez que decisões vindo de cima, ou seja, o exemplo sempre vem de cima, e o exemplo que está vindo de cima é que as decisões são tomadas conforme a minha conveniência do momento, conforme o que eu sinto, e não conforme a lei. Então me desculpem, não há justiça absolutamente no Brasil, é uma papagaiada, é o nome popular que podemos dar para a nossa justiça, porque não há ninguém hoje que possa se sentir seguro, judicialmente seguro, juridicamente seguro, num país com esse tipo de atitude. E Mota, como continuidade do seu último comentário e trazendo a informação que foi compartilhada pela jornalista Bela Megali no jornal O Globo, foi sim Davi Alcolumbre quem assumiu essa responsabilidade e começou a fazer essa costura. E aí ele teria procurado o ministro Alexandre, falou diretamente com o ministro sobre essa intenção desse texto alternativo, e aí ele recebeu o aval do ministro Moraes de seguir com esse plano, e aí, segundo a informação divulgada pela jornalista, ele se colocou à disposição e aceitou esse projeto para diminuir as penas, mas nada de exageros. Então, inclusive, a gente coloca isso na tarde. O ministro mostra a disposição para diminuir as penas do 8 de janeiro, mas não muito. Mota. A justiça não é um favor que o Estado faz aos cidadãos. Uma justiça justa e eficiente é uma das obrigações centrais do Estado. A missão principal do Estado é proteger os direitos fundamentais do cidadão. As instituições não existem para exaltar e glorificar os seus membros. As instituições existem para que as regras da vida em sociedade sejam cumpridas.
Quando as instituições falham, passa a valer a lei do mais forte. Uma justiça que dança conforme a música, que vai conforme o sabor do momento, pode ser tudo menos justiça. O que me espanta é a naturalidade com a qual a maioria da mídia trata isso. É como se fosse a coisa mais normal do mundo. Vamos ser tutelados. Ora, hoje pode ser de um jeito, amanhã pode ser de outro jeito. Fulano disse para ciclano que se Beltrano fizer isso, aquilo acontece, mas pode também não acontecer. Parece, Caniato, que somos só nós e mais alguns poucos na mídia que conseguem enxergar o que está acontecendo no Brasil. Pois é. Agora, Dávila, pegando aspectos dos comentários de vocês, mas principalmente o que disse há pouco o Cristiano Beraldo sobre a convicção do jurista quando faz a leitura de um caso e acaba determinando uma pena, enfim. O que pode explicar, em um momento, a rigidez, a maneira como ele se coloca, não flexibilizando 1 milímetro daquela sua convicção, daquele seu entendimento, e agora, em um outro cenário, com a abordagem do integrante de um outro poder, há essa flexibilização, se antes irredutível, agora muito propenso a aceitar uma mudança que interfere no que você fez há pouco tempo. Caniato, eu vejo nós, brasileiros, como aquele sapo na panela que a água está esquentando e está fervendo, você está sentindo que a temperatura não está subindo. Por quê? Nós somos esse sapo na panela. Porque esta degeneração da política e da justiça é algo que vem acontecendo há muito tempo. Não é de hoje, não começou nesse governo. O que vem acontecendo nos últimos anos é uma tragédia para a democracia brasileira. O que nós vimos nos últimos anos é justamente a politização da justiça e a judicialização da política. A judicialização da política começou com os políticos, ao serem derrotados seus projetos no Congresso Nacional, judicializaram e começaram a provocar o Supremo. O Supremo abandonou seu papel de corte constitucional e passou a agir como um fórum político. Daí vem o ativismo do judiciário. Isso não é de hoje. E isso é o começo do fim das instituições democráticas. É o começo do fim dos poderes independentes. É o começo do fim da harmonia entre os poderes, que é preciso existir para que a democracia consiga funcionar. Tem uma frase muito interessante que resume tudo isso que eu estou dizendo, que foi dita por um primeiro-ministro da França, o Guizot, no século XIX. Ele dizia o seguinte: quando a política bate à porta dos tribunais, a justiça se retira pelas portas do fundo. É isso que está acontecendo no Brasil e é o resumo dessa judicialização da política e da politização da justiça.